Ela tinha a autenticidade do seu lado. Qualquer um poderia fazer uma arte, mas somente Marie Tussaud poderia dizer que ela retirava os seus moldes diretamente dos seres por ela retratados. De todos os museus de cera do mundo, um se destaca dos demais, o Marie Tussaud. E esse museu abriga o maior número de figuras de cera de personalidades mundialmente famosas de diversos segmentos. E as figuras, gente, esses bonecos são tão realistas que a gente tem a impressão de estar diante daquelas pessoas de carne e osso. Mas será que vocês conhecem a história macabra por trás desse museu e da grande fundadora, a Marie Tussaud? Vamos conhecer? Madame Tussaud, ou Anne-Marie Gros, nasceu em Estrasburgo, França, em 1º de dezembro de 1761. Ela nunca conheceu o pai, um soldado alemão chamado Joseph Gros, cujo rosto havia sido horrivelmente mutilado na Guerra dos 7 Anos e cuja mandíbula inferior havia sido baleada e deslocada, sendo substituída por uma placa de prata. Ele morreria 2 meses antes de seu nascimento. Sua jovem mãe viúva, Anne-Marie Weider, de quem herdou o mesmo nome, levou a criança a Berna, na Suíça, onde tornou-se governanta de um médico e artista de nome Philippe Curtius, que possuía um talento nato para modelagem em cera, abrindo um museu de suas cabeças e bustos confeccionados com o material. Essa convivência com o Dr. Curtius foi extremamente proveitosa para a pequena Anne-Marie, visto que ela logo se afeiçoou a ele, a quem ela chamava carinhosamente de tio. É claro que as pessoas mais maldosas ali próximas a eles começaram com zum zum zum, falando que provavelmente aquela menina seria uma filha bastarda daquele conceituado médico. Mas, intrigas à parte, foi com o Dr. Curtius que Anne-Marie aprendeu a arte de criar e lapidar os famosos bonecos de cera. No ano de 1765, então, o Dr. Philippe Curtius muda-se para Paris a convite do príncipe Conti, visto que ele havia prometido patrocínio para promover toda aquela arte que o Dr. Curtius era tão experiente. Algum tempo então depois, a mãe de Marie Tussaud se junta ao Dr. Curtius junto com a menina. E foi através dessa mudança que o mundo se abriu para aquela menina e ela passou a interagir com pessoas da alta aristocracia, inclusive com os famosos iluministas Voltaire e Rousseau. Na década de 1780, então, Anne-Marie recebe um convite para ensinar arte a Madame Elisabeth, que era ninguém mais ninguém menos do que a irmã do rei Luís XVI da França. Não demorou muito então para Anne-Marie receber um convite para morar ali no Palácio de Versalhes. Então aquela convivência passou a ser muito mais destacada, é claro. E é dito que Anne-Marie ela chegou a retratar o próprio rei Luís XVI, a Maria Antonieta e 2 dos seus filhos. Da filha de uma humilde governanta, a tutora de arte da irmã do rei Luís XVI, a estrela de Anne-Marie, apenas estava em ascensão. Em uma época onde ainda não existiam fotografias, modelar em cera se tornou uma nova forma de entretenimento e o Dr. Curtius estava lá no topo, pois ele era o grande líder dessa forma de entretenimento. Localizado no coração de Paris, mais precisamente no Boulevard du Temple, o estabelecimento do Dr. Curtius possuía 2 seções, sendo que a primeira era reservada para o destaque de damas mais glamourosas da época. Já a segunda seção, hoje conhecida como House of Horrors, era destinada ao destaque de criminosos cruéis e seus crimes hediondos, ou seja, um show de horrores. Embora o Dr. Curtius se declarasse monarquista, ele estava desenvolvendo simpatias jacobinas. Só para que vocês entendam, gente, o terror jacobino foi basicamente o quê? Aqueles religiosos que não jurassem fidelidade à Constituição Civil do clero, eles poderiam ser exilados da França e de fato muitos foram. Basicamente é isso. E foi através dessas articulações e conhecimentos políticos que Anne-Marie passou a conhecer outras pessoas de destaque ali daquela época, como o também famoso Robespierre. E se não fosse devido à Revolução Francesa, talvez a vida de Anne-Marie passasse de uma forma despercebida na história. Em 14 de julho de 1789, não muito longe de Boulevard du Temple,
A prisão da Bastilha foi atacada por um grupo de soldados rebeldes descontentes e cidadãos seriamente enfurecidos. Para quem não lembra, a queda da Bastilha foi apenas a ponta do iceberg, foi aquilo que culminou, esse acontecimento que culminou na grande Revolução Francesa, pois os aristocratas, os funcionários do governo subestimaram aquela revolução, pois aqueles rebeldes estavam cansados de tanta injustiça, tantos impostos que eles pagavam, e os aristocratas da corte francesa viviam de uma forma abastadíssima enquanto o povo passava fome. O governador de Lunet se rendeu e foi levado para o Hotel de Ville, onde ele foi espancado e até desfigurado. Então ele teve sua cabeça decapitada. Ela então foi colocada em uma estaca e exibida para a multidão, ensandecida, é claro. Aquele era apenas o início de todo o caos. Foi então que Anne-Marie viu a sua vida tranquila mudar da água para o vinho, pois os rebeldes pegaram uma cabeça decapitada daquele governador Lunet e colocou no colo dela para que ela tirasse um molde e fizesse uma máscara mortuária. Apenas 9 dias depois da queda da Bastilha, o Dr. Curtius então conseguiu 2 novos trabalhos. Foi quando ele chegou com as cabeças decapitadas do novo ministro das Finanças, o Foulon, e seu genro. Ele havia sido recém-nomeado e ele caiu na besteira, na loucura de falar que os pobres franceses famintos, que eles comessem feno. Então, os franceses, quando eles souberam dessa declaração que ele deu, enfurecidos, eles decapitaram suas cabeças, claro que adicionando uma generosa porção de feno na sua boca. Foi ali, naquele momento, que as estátuas de cera foram reinventadas, pois elas passaram a representar a Revolução Francesa. Para saber quem havia sido a última pessoa levada à guilhotina, bastava chegar no Museu do Dr. Curtius e informar-lhe os últimos acontecimentos. Marie foi obrigada a fazer moldes das cabeças das vítimas da guilhotina, muitas das quais tinham sido amigas de seu tio e convidadas em seus jantares. A violência continuou durante anos, enquanto Marie e Curtius registravam detalhes das mortes em suas efígies de cera. Um dos episódios mais chocantes aconteceu em 2 de setembro de 1792, quando Marie-Louise, a princesa de Lamballe, foi atacada pelos líderes de uma multidão enfurecida. Após sua morte, sua cabeça foi decapitada e colocada em uma estaca. A cabeça ensanguentada de Lamballe foi levada para Marie. Ela ficaria ao lado de seus assassinos que a observavam enquanto tiravam o molde dela, seu cabelo ruivo terrivelmente manchado com sangue. Marie tinha conhecido a princesa e gostava dela. O episódio foi chocante para muitos, em especial para Maria Antonieta. Para quem não sabe, gente, a princesa de Lamballe era uma grande amiga, se não, acho que é a amiga mais próxima da rainha Maria Antonieta. Em certa altura, Anne-Marie foi levada junto com sua mãe para a prisão de La Fosse. Na época, ela tinha 33 anos. Não é preciso dizer que as condições ali naquela prisão eram extremamente precárias. E é dito, gente, que elas foram presas pela suspeita de serem simpatizantes da monarquia. Elas foram então enclausuradas ali com cerca de outras 20 mulheres e crianças. Chegaram até a cortar os cabelos de Anne-Marie para que o pescoço dela ficasse livre, para quando ela fosse levada para a guilhotina, ela recebesse o golpe fatal, livre de qualquer impedimento. Anne-Marie e sua mãe não foram acusadas formalmente de nenhum crime, porém elas sabiam que nenhum argumento que fosse usado poderia livrá-las do triste destino de serem levadas à guilhotina. Ou seja, apenas um milagre poderia salvá-las. E esse milagre aconteceu quando o Dr. Curtius ficou sabendo da prisão delas e usou da sua influência para livrá-las. E quem fez esse milagre foi um amigo dele que conseguiu tirá-las ali daquela prisão. Curiosamente, durante a sua estadia em La Fosse, Anne-Marie conheceu uma mulher de nome Joséphine, aquela que viria a ser imperatriz da França, ou seja, esposa de Napoleão Bonaparte. E mais tarde, ela levaria Anne-Marie para tirar um molde de cera do rosto do seu marido. Pouco tempo depois de sua soltura, Anne-Marie voltou a ser presa, mas ela tornou a ser libertada devido às mesmas circunstâncias. O rei Luís XVI foi deposto e a monarquia abolida em 21 de setembro de 1792. Em janeiro de 1793, a nova República Radical colocou o rei Luís XVI em julgamento, acusando-o de traição e condenando-o à morte. Em 21 de janeiro de 1793, ele foi levado à guilhotina e executado.
Em outubro do mesmo ano, em meio ao terror que custou dezenas de milhares de vidas francesas, Maria Antonieta foi levada a julgamento por traição e roubo, bem como uma falsa e perturbadora acusação de abuso sexual contra seu próprio filho. Ela foi julgada e condenada, tendo seu cabelo cortado para execução. Ela foi levada ao seu destino em uma carruagem aberta, trajando um vestido branco simples. Segundo Anne-Marie, ela esboçou o rosto da pobre Maria Antonieta enquanto ela passava ali pelas ruas a caminho da morte. Após a execução de Maria Antonieta, seu corpo foi colocado em um caixão simples de madeira e levado ao cemitério da igreja Madeleine. Ele permaneceria insepulto durante uma semana ou duas, pois o chão permanecia duro no inverno. Segundo a própria Marie Tussaud, em suas memórias, ela fala que os revolucionários a obrigaram a entrar no cemitério para tirar moldes dos rostos do rei decapitado Luís XVI e Maria Antonieta, assim como de outras pessoas que também foram executadas, para deixar aqueles moldes para a posteridade. Ela costumava ir até o local carregando sua mala de ferramentas e muitas vezes tendo que cavar na pilha de cadáveres frescos para encontrar as famosas cabeças decapitadas e assim fazer seus moldes. Muitos deles eram seus amigos da época que passou na corte. A peça mais antiga da coleção é uma escultura de Jeanne, Madame du Barry, amante do rei da França Luís XV, feita pelo Dr. Curtius. Além dos moldes de Maria Antonieta e Luís XVI, Marie também fez molde da cabeça de Maximilien Robespierre, a figura política mais conhecida da Revolução, Jean-Paul Marat, e infelizmente sua antiga empregadora, a Madame Elisabeth. Quando Marat foi esfaqueado em seu banho por Charlotte Corday, a Assembleia Nacional instruiu Marie a fazer sua máscara mortuária e esboçar a cena exata para o pintor David. Ela também tiraria um molde do rosto de Charlotte Corday. Mais tarde, em suas memórias, Marie diria que estas máscaras mortuárias, feitas em moldes de cera ou argila, tiradas de rostos dos falecidos, foram saudadas como vitórias revolucionárias e desfilaram pelas ruas de Paris. Os moldes poderiam ser feitos através do rosto de pessoas vivas ou mortas. Marie, assim como Curtius antes dela, esfregaria óleo no rosto e passaria pomada no cabelo da pessoa para que este não ficasse pegajoso. Então ela colocaria canudos nas narinas das pessoas para que elas pudessem respirar. Esta etapa seria ignorada caso ela estivesse morta. Em seguida, ela despejaria gesso de Paris na face, que mais tarde seria utilizada como molde para a cera. Os acabamentos eram depois adicionados, como vidro para os olhos, cabelos e até mesmo dentes reais. Este processo é muito semelhante às máscaras mortuárias feitas no século XVI. No ano de 1794, então, Dr. Curtius morreu, deixando para sua pupila, a Anne-Marie, toda a sua coleção de bonecos de cera. Um ano depois, no ano de 1795, Anne-Marie casou-se com o engenheiro civil François Tussaud, de quem ela herdou apenas o nome. Alguns anos depois de se casarem, ou seja, no ano de 1800, Anne-Marie deu à luz a uma filha que depois de um tempo veio a óbito. Ela depois então teve 2 outros filhos homens de nome Joseph e François. Durante as guerras napoleônicas, a situação da França se tornou muito difícil. Então, muito preocupada com a situação econômica da sua família, Anne-Marie resolveu fazer uma viagem itinerante por diversos lugares, outros países, acompanhada apenas do seu filho Joseph. Eu encontrei, gente, em uma fonte que o casamento de Anne-Marie nessa época não ia bem, talvez devido ao fato do seu marido, o François Tussaud, ser um preguiçoso. A vida da agora Marie Tussaud se tornou muito mais intensa. Então, no ano de 1802, ela chega à Inglaterra, onde ela conheceu o ilusionista Paul Philidor, que fez então um convite a ela para exibir os seus bonecos de cera no Lyceum Theatre. Em 1835, quando tinha 74 anos, ela então estabeleceu-se em Londres, na esquina da Baker Street e Portman Square. Marie nunca mais veria seu marido novamente e mais tarde seu filho mais novo, François, juntaria-se a ela. Ela então abriu um museu em Londres, então o seu sucesso explodiu e o seu negócio se tornou muito mais bem sucedido. O Duque de Wellington era um visitante regular do local e gostava de olhar para as próprias efígies e a de Napoleão. Quando a Rainha Vitória foi coroada no ano de 1837, é dito que Marie Tussaud fez uma deslumbrante exibição da cena. No ano seguinte, as memórias de Marie Tussaud foram publicadas. É dito que ela era uma pessoa alegre e bastante falante, só que, com relação às suas lembranças durante o período da Revolução Francesa,
ela costumava guardar silêncio, ela costumava ser muito reticente. É dito, gente, que além dos bonecos de cera e relíquias que compõem ali o museu da Marie Tussauds, a gente pode ver também uma das lâminas usadas na guilhotina pelo carrasco de Sanson. É dito que a gente também pode apreciar alguns objetos associados ao próprio Napoleão. Em 1842, ela confeccionou uma escultura de si mesma aos 81 anos, que atualmente pode ser contemplada na entrada do Museu de Londres, juntamente com outras de suas criações originais. Havia também a sala especial, que a partir de 1846 passou a chamar de Câmara dos Horrores. E esse local, gente, especial ali dentro dos museus, ele representava cenas de crimes. E é dito que as cenas eram tão reais e tão infames que muitos criminosos, enquanto se dirigiam para a morte, eles doavam as próprias roupas para dar ainda mais veracidade às cenas ali recriadas. A Câmara dos Horrores prestou homenagem à Revolução com uma guilhotina em escala funcional e as cabeças de Luís XVI, Maria Antonieta e Robespierre. Os seus filhos, então, se juntaram a ela nesse rentável negócio. E é dito, gente, que essa admirável mulher continuava a trabalhar totalmente lúcida e ativa em seus 80 anos. Anne-Marie, ou seja, Marie Tussauds, gostava de sentar-se na entrada das suas exposições e receber aquelas pessoas que iam visitar os seus bonecos de cera e recolher o dinheiro daquelas pessoas que chegavam até ali. Uma gravura de 1845 mostra Marie em sua mesa de coleta trajando um vestido preto volumoso, com franjas e rendas, e seus astutos olhos arregalados observando os espectadores através dos óculos empoleirados em seu longo nariz, como se estivesse avaliando alguém como uma estátua de cera. Perto de sua morte, quando começou a sofrer de asma grave, ela redescobriu a sua fé romana. Anne-Marie se dedicou ao seu trabalho até o fim de seus dias, falecendo em 16 de abril de 1850, aos 89 anos de idade, enquanto dormia. Após a morte de sua mãe, os seus filhos, François e Joseph, passaram a administrar o museu, e eles confeccionaram também novas obras de arte devido aos conhecimentos passados pela sua mãe Marie Tussauds. Hoje em dia, o Museu Madame Tussauds pertence ao Merlin Entertainment Group e possui filiais em cidades de diversos países, tais como Amsterdã, Berlim, Bangkok, Hong Kong, Xangai, Las Vegas, Washington DC, Hollywood e Nova York. E agora, para fechar com chave de ouro essa história fantástica, eu trago para vocês algumas curiosidades. O Liceu, ou seja, aquele primeiro lugar onde Anne-Marie trabalhou ao chegar na Inglaterra, viria mais tarde a empregar ninguém mais, ninguém menos do que o famoso Bram Stoker. Algumas das esculturas presentes na exposição ainda hoje são da própria Tussauds, mas um grande incêndio em 1925 queimou grande parte das atrações, além das bombas alemãs de 1941. Hoje, estima-se cerca de 4 meses de trabalho e um custo de $300 mil para fazer cada nova peça do museu. São retiradas cerca de 250 medidas e utilizadas 180 fotografias para as esculturas. Cada fio de cabelo é colocado individualmente, um processo que leva cerca de 5 semanas. E os cabelos são lavados regularmente, bem como a maquiagem é retocada. Os detalhes são importantes. As veias dos olhos são feitas com linhas de seda vermelha e as veias do restante do corpo são feitas com um tipo especial de corda. Todas as esculturas são feitas 2% maiores do que as medidas retiradas, pois essa é a quantidade que se espera que a cera derreta durante o processo. E aí, pessoal, vocês conheciam essa história magnífica e macabra? Eu confesso para vocês que eu não conhecia não, e quando eu li assim, eu fiquei chocada e maravilhada. Eu achei incrível. Quero muito saber qual a opinião de vocês, se vocês gostaram, tá? Deixa aqui nos comentários para mim que eu quero muito saber a opinião de vocês, tá bom? Não se esquece, galera, de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, deixar o like, que vocês sabem que é muito importante. E se possível, galera, compartilhe esse vídeo com seus amigos para ajudar o canal a crescer, tá bom? Hoje, gente, nós estamos tendo vídeo na quarta-feira, pelo fato de que eu estou tendo alguns problemas particulares. Então, como na semana passada eu não consegui soltar vídeo na terça,
está saindo hoje na quarta, mas o quadro continua sendo Terças Insanas. Eu espero em Deus que na próxima semana eu consiga soltar o vídeo normalmente, mas amanhã, na quinta-feira, temos um vídeo incrível que vocês vão amar. E só para dar um spoiler e atiçar a curiosidade de vocês, inclui um tema vampirístico, ou seja, também acontecido lá na França, tá bom? Mas amanhã vocês vão ficar sabendo dessa história. Beijos, meus amores, até amanhã. Tchau, tchau.